Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro A Grande Enchente, de Sérgio Caparelli, ilustrado pela Marcela Tamayo. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? A Grande Enchente é uma obra que nos ensina que a literatura para crianças não precisa ser fonte apenas de felicidade. Pode também ser uma grande aliada na elaboração de dores e angústias inerentes aos seres humanos, incluindo as crianças. Sérgio Caparelli busca retratar pela percepção infantil como é estar em meio a uma catástrofe natural como uma enchente. A seu lado, a ilustradora Marcela Tamayo faz uso de cores e texturas que aproximam nossa imaginação da realidade retratada na obra, uma realidade vivida por muitas famílias no Brasil e no mundo. Sérgio Caparelli é nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, mas foi habitante de várias cidades, Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caparelli recebeu 5 prêmios Jabuti. O primeiro deles em 1983 pelo ensaio Televisão e Capitalismo no Brasil e outros 4 com livros infanto-juvenis, entre eles Vovô Fugiu de Casa e o Duelo do Batman contra a MTV. Muitos de seus livros, como 33 cyberpoemas e Uma Fábula Virtual, receberam selo de ouro e menção de altamente recomendáveis da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIGE. Além disso, Os Cavalos de Einstein e A Casa de Euclides, entre outros títulos, compuseram o catálogo da Fundação para a Feira de Bolonha. Caparelli tem mais de 40 livros publicados atualmente e ele mora na Itália. Marcela Tamayo tem passado muito tempo em casa esperando a chuva ir embora. Enquanto isso, segue em seu quarto criando imagens para livros, filmes de animação e desenhando os passarinhos que vê pela janela. Nós, em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e de viver enquanto aprende. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos, por meio do livro literário, propicia a expansão do conhecimento de contextos sociais, culturais e naturais diversos. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professor, professora, se intercalem ou deem lugar para a inserção de outras. Por isso, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros, característica que desenvolvemos desde a infância. A temática dos sentimentos de uma criança após uma perda está muito presente na narrativa de Caparelli em A Grande Enchente. Podemos citar cenas da história em que as crianças poderão refletir sobre a perda de um lar, a perda da convivência com os avós ou os tios, a perda da possibilidade de ir à escola. Por isso, sugerimos conversar com as crianças sobre o sentimento delas em relação às perdas ocorridas por causa da enchente da história, perguntando qual situação elas acharam mais difícil ou triste. A literatura pode proporcionar momentos de reflexão e revisão dos sentimentos. Incentive-as a pensar em como se sentiriam vivendo algumas daquelas situações e como poderiam ajudar as pessoas que estivessem passando por uma situação daquelas. No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças nessa exploração do mundo.
Em A Grande Enchente, o corpo, os gestos e o movimento aparecem claramente diante dos contextos de perdas vividas pelos personagens quando carregam objetos em suas cabeças, se despedem, se protegem da chuva, choram, mas também ao final, quando há expressões de alegria como abraços, sorrisos, brincadeiras pelo retorno das atividades e da rotina. Sugerimos, então, convidar as crianças a vivenciar a brincadeira Travessia do Rio. Elas serão desafiadas a passar por diversos obstáculos, os quais podem ser representados por objetos da sala e distribuídos como um circuito psicomotor, conforme suas intencionalidades. Enquanto as crianças fazem a travessia, você pode narrar situações imaginárias retratadas em A Grande Enchente. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo, introduzindo o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido. Assim, releia a história destacando as cenas que mostram as crianças voltando a frequentar a escola após a enchente. A ideia é perguntar a elas sobre as atividades que gostam de fazer na escola e ouvir as falas atentamente, dialogando com as crianças sobre suas preferências. Depois, sugerimos explorar as letras de enchente na lousa e convidar as crianças a observarem as letras que compõem o próprio nome. Logo, fale em tom de voz alto o som de cada sílaba, destacando o som final da palavra. Por fim, incentive as crianças a brincar com o som final da palavra, pensando em outras que finalizam com o mesmo som. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística que, em suas muitas definições, visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Propomos apreciar as ilustrações da autora Marcela Tamayo numa paleta incomum quando se fala de ilustrações para crianças, pois subverte o senso comum de que criança gosta de tudo muito colorido. A paleta terrosa busca representar cores e texturas das chuvas causadoras das enchentes e seus efeitos sobre a terra e as construções. A aproximação da realidade sugerida por esses efeitos aguça no leitor também a lembrança dos sons da natureza. Sugerimos às crianças uma vivência de escuta dos sons da natureza, relembrando aqueles que se relacionam com a história. Convide-as a produzir esses sons por meio do uso de alguns materiais que você pode oferecer, como latas, conduítes, tocos de madeira, potes, garrafas PET vazias, funis. Permita que as crianças explorem os materiais à vontade e criem os sons que lembrarem. Você pode apoiá-las relembrando os sons ouvidos no aparelho de som. No campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimentos para navegar pelo mundo, percebendo o funcionamento das leis naturais, reconhecendo formas geométricas, conhecendo números, entre outros. Ao produzir os sons com materiais diversos, conforme a vivência descrita lá no campo traços, sons, cores e formas, permita que as crianças explorem bem cada material, percebendo suas formas e texturas. Depois que as crianças já tiverem explorado os materiais na produção de sons da natureza, sugira que elas os organizem de acordo com semelhanças e diferenças, contando quantos materiais tem em cada grupo. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa. As crianças podem, em sistema de rodízio, levar o livro A Grande Enchente para ler no ambiente doméstico. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências como as que sugerimos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!